Família é um projeto de Deus. Deus é criativo demais. Deus é maravilhoso demais ao planejar a família. E lá no Jardim do Éden, quando ele planeja tudo aquilo tão lindo, um jardim, com toda aquela riqueza, o ápice de tudo isso foi criar o homem e a mulher, foi nos criar. O ponto dele dizer, nossa, o que eu fiz aqui agora, se ele fosse usar as nossas palavras tão pequenas como que somos, arrasei, eu arrasei agora. Eu estava indo bem, mas agora eu realmente arrasei, Não é assim que a gente diz? Foi muito bom o que eu fiz. Então, antes de começarmos, você precisa entender que, buscando a bênção de Deus para a família, que Deus é quem criou, e a família é a base da sociedade. Se a família vai bem, então todo o restante vai bem, mas se a família não for bem, e é o que nós temos visto nos últimos dias, então isso é muito sério. Então, porque Deus é o criador da família, e por ela ser a base da sociedade tão importante, Deus também é o sustentador dessa família. Então você precisa ouvir essa palavra nesta manhã, quando você olha para a sua família, ou a família, o lar que você pretende criar e formar. Lembra assim, Deus, além de tudo isso, Ele é o sustentador, é o protetor dessa família. E se eu pudesse dizer também nas nossas palavras, se tem alguém que deseja que a sua família dê certo, é Deus. Amém, irmãos? Quem sabe o milagre que você precisa nesta manhã, e o deserto que você está atravessando é em relação à sua família. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer assim, que Deus planejou uma família forte, uma família abençoada para você, e Ele tem conselhos para o seu coração nesta manhã, para a gente viver essa vida abençoada que Ele tem. Amém? O texto, você pode só me acompanhar, é Deuteronômio 6, de 1 a 11. Nós vamos olhar de outro prisma hoje. Esta é a lei. Eles estão sendo preparados, estão recebendo orientação para assumir a nova terra que Deus tinha prometido há mais de 400 anos, quer dizer, muito mais, porque lá em Abraão, então muito mais, 400 anos é só o que eles passaram no deserto, então eu não lembro agora quantos anos, mas é acima disto, Então eles tinham recebido já em Abraão, que iria, e Abraão já tinha andado por essa terra, para todos os lados, norte e sul, para todo lado, isso aqui tudo será seu, e depois ele sai, e o povo peregrina, tudo que peregrinaram, e ele próprio também. Então antes deles assumirem, agora Deus está conduzindo, essa é a fala, é a última palavra de orientação, e a mais especial que Deus está dando ao seu povo. Ele diz, esta é a lei, através de Moisés, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Todos os dias da sua vida, eu ordeno todos os dias para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços, como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes, vamos falar juntos isso aqui, versículo, terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, e com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Deus, ao criar o universo e essa complexidade que é o universo, Deus, ao criar a terra e esse lugar especial, habitável, que os homens estão tentando ir a Marte,
e usando milhões e milhões, tentando ver se conseguem um novo lugar para habitar, com medo do que pode acontecer aqui, mas em toda a sua sabedoria, toda a tecnologia, todo o avanço, eles nunca vão conseguir alterar nada daquilo que Deus estabeleceu que seja. E se qualquer coisa de tudo que Deus fez no universo, movesse somente do seu lugar 1/1000, descumprisse a sua ordem, então o caos estaria instalado no universo. Então tudo cumpre exatamente o que Deus planejou. Você precisa entender isto. E no meio disso tudo existe lá eu e você. Então se Deus planejasse, por exemplo, a sociedade, porque Ele cria lá o Jardim do Éden e coloca o homem e mulher, e dá ordem para eles viverem a vida que Ele planejou, se Ele colocasse em sociedade e dissesse assim, viva do jeito de vocês, então Ele seria um Deus irresponsável. Mas o mesmo Deus, e você vai acompanhar isso comigo, esse Deus que criou tudo, colocou ordem em tudo, e você precisa entender que é uma ordem para a família. Existem leis e decretos para a família, e se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós precisamos conhecer e nos comprometer com isso. Amém, irmãos? E eu sou prova disto, e depois daqui a pouco nós vamos orar para as nossas famílias, vou falar um pouquinho sobre isso, sou prova da fidelidade de Deus, quanto vale a pena obedecer a Ele. Vamos ver a primeira coisa que Deus quer nos mostrar nesta manhã, pensando para você que quer construir uma família abençoada por Deus, que quer experimentar a bênção dEle. O que você deveria fazer? Como é que a gente faz? Eu quero que diga comigo, comece obedecendo. Se você quer que as coisas vá bem, comece por aí, comece obedecendo. Por quê? Nós precisamos ter uma visão correta da importância da palavra de Deus, e olha, você nunca ouviu tanto, e você vai continuar ouvindo, e eu quero dizer para você, preste atenção, não está precisando de interpretação minha, o texto está muito claro, o texto está dizendo isso, está evidente, o que eu estou falando para vocês, não é nada novo, mas é sério, entender a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Ignorar a importância da palavra é você colocar tudo na sua família a perder. Você vai estar seguindo algum conselho, algum padrão, se você não estiver seguindo a palavra de Deus. Essa é a escolha mais importante que nós devemos fazer sobre como ou sobre o que vamos construir a nossa família. Qual será o seu alicerce? O alicerce de uma construção é o que dá sustentação a ela. Se o alicerce é fraco, toda a construção vai vir de cima a baixo, você conhece isto. E nunca a igreja de Jesus, nunca os lares, as famílias foram tão bombardeados, com tanta força contra a palavra de Deus, contra os seus princípios e os seus valores. O mundo, o Brasil, nunca vi tanto como zombam de Deus e da palavra de Deus nos nossos dias. E as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, cada um seguindo o seu próprio caminho, siga o seu coração, seguindo as suas próprias vontades, construindo os seus caminhos e as suas vidas sobre areia, sobre um alicerce fraco, ao contrário do que você está vendo. Por isso nós nunca vimos tantas famílias se desfazendo, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantos abusos e decepção, porque não entendem, a palavra de Deus é o alicerce, é a base do que Deus fala, e não construir sobre isso, e não entender isso, é construir sobre areia. A palavra de Deus que sustenta o universo que nós vamos ler aqui, eu quero que você entenda isso, você não parou para pensar assim, eu quero que você pare. O universo é sustentado pela palavra de Deus, diz que o universo foi construído sobre essa rocha inabalável de Deus, e as nossas famílias também precisam ser construídas sobre essa rocha inabalável que é a palavra de Deus, se não quisermos cair e ver ruir. Veja só os Salmos 148, de 1 a 8, eu quero que você leia comigo. Vamos juntos, bem forte? Aleluia! Louve o Senhor desde os céus, quero ouvir vocês. Louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem-no todos eles, o nome do Senhor, pois ordenou, preste atenção, ordenou e eles foram criados. Versículo 6, ele os estabeleceu
em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louve o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes, marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o quê? Cumprem o que ele determina. Anjos, exércitos celestiais, sol, lua, estrelas cintilantes, os mais altos céus, as águas acima do firmamento, todos eles, ele diz, louvem ao Senhor. Louve aquele que fez, porque ele deu ordem. Ele disse, haja, e houve. A palavra de Deus, a sua palavra ordenou, e tudo foi criado. Deus estabeleceu cada um no seu lugar, e deu-lhes um decreto, e diz assim, a palavra, eu ainda estou citando a palavra, e diz assim, jamais mudará. O decreto de Deus, e se mudasse, então, haveria o caos, Ele diz, nós, a humanidade que estamos na terra, e tudo isso, as serpentes, animais, todas as profundezas, talvez você não pare para pensar nisso, relâmpagos, granizos, neve, neblina, vendavais, diz, tudo cumpre o que Deus determina. Então, ele deu a sua ordem, o seu decreto, a sua determinação. Quando uma criança que é formada, que a Bíblia diz, no ventre da sua mãe, e que a palavra diz assim, que Deus fez assombrosamente ou maravilhosa, essa é a forma que ele diz, ou de maravilhosamente assombroso, não importa como você quiser. Ele não tinha, parece que não havia uma outra melhor, como dizer que isso é tão grande, o que Deus fez, de tão especial o que Deus fez. E ele então cria, e ele diz assim, ele estabelece no princípio, no jardim, homem e mulher, macho e fêmea, e diz, foram criados, e ele dá uma ordem a eles, sede fecundos, é a ordem de Deus. Sei que tem mais pessoas grávidas aqui na igreja, parece que estamos numa época assim, estão cumprindo a ordem de Deus. A gente está curtindo agora a nossa quarta netinha, né? Tão novinha, tão gostoso ver o desenvolvimento. É a palavra de Deus, o decreto de Deus sendo cumprido na nossa família, a bênção de Deus. E Jesus disse assim, céus e terra vão passar, mas você conhece o restante? Mas as minhas palavras não passarão. Eu estou dizendo que aprender a amar a palavra aqui é um estágio que nós estamos passando, porque os céus e tudo que existe, e o novo céu e a nova terra será governado por essa palavra. Então aprende desde já, porque não tem outro jeito, não há outro jeito. Então você está no estágio de aprender a amar essa palavra, e Jesus diz, tudo vai passar, tudo que é grande demais vai passar, mas as minhas palavras, Deus está dizendo, é confiável, fique seguro nela. Então por isso eu estou afirmando a você nesta manhã, para que as coisas deem certo na sua família, você precisa começar obedecendo a Deus. E os versículos, que é do texto base desta manhã, que eu quero que agora você leia também comigo, são de 1 a 3, que diz assim, vamos juntos, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e os seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Olha a bênção. E ouça e obedeça, ó Israel. E aqui Israel de Deus são todos os que são lavados no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então ele está dizendo para você, ouça, ó Israel, fale comigo, assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Qual é o desafio então para o seu coração e o meu coração aqui? Fale comigo. O desafio é
conhecimento e comprometimento com a palavra de Deus. Ele está dizendo, esse é o decreto. Essas são as leis. Essas são as orientações para o seu coração. Conheça, saiba quais são. Mas depois ele espera o quê? Comprometimento, obediência. Obedeça Israel, anda no meu caminho. Deus tem um compromisso de abençoar aqueles que buscam, conforme esse texto, conhecimento e comprometimento com a sua palavra. Aqueles que buscam conhecimento e comprometimento com a palavra que é eterna. Ele diz assim, ele disse em 2 pontos aqui, que ele garante vida longa. Tem tanta gente lutando com doenças, e claro, tem muita coisa que vai acontecer conosco, que se é um plano, tudo bem, vamos seguir, mas Deus tem um compromisso com você de vida longa, de bênção, para a sua família. Ele diz, de vida longa, e tudo que você fizer vai dar certo, vai bem, se você for obediente. Diz, você vai ser grandemente abençoado. Sabe, um dos maiores inimigos da família sólida hoje, nos nossos dias, tem um modelo que vem afetando a sociedade e começa a entrar na igreja, e eu não tenho nenhum problema se você está aqui dessa forma, vamos ajudar você a mudar isso na sua vida, queremos, né? Se você quiser andar com Deus e ter um passo maior, experimentar a bênção, então você gradativamente vai ter que experimentar o que Deus tem para a sua vida. Mas essa é uma realidade dos nossos dias. Qual é a realidade? É junção versus fusão. Essa é a minha fala, sou eu que criei isso, tá? Mas só ouça. Adolescentes e jovens e adultos estão fazendo cada vez mais a junção. Esta é a forma que o mundo criou para dizer que isso é casamento hoje. Então as pessoas se juntam. Então disso tem surgido gravidez indesejada, doenças físicas, doenças emocionais, separações em todo momento, indiscriminado. Eu não tenho compromisso, se o tempo fechou, eu arrumo mais alguém. Filhos sem lares seguros, filhos sem os seus pais. Por isso a revolta na sociedade é grande, de famílias desestruturadas. O casamento, segundo Deus, diz que não é junção, é fusão. E é interessante que o nosso dicionário em português diz assim, que junção, e a coincidência aqui a semelhança para mim é mera coincidência, mas veja, a junção na linguagem de eletricidade significa a união de um pino macho com uma tomada fêmea, estabelecendo-se um contato entre dois fios. A semelhança é só mera coincidência, mas vale pensar. Isso é junção. Isso que o mundo está vivendo. Mas fusão, quando você vai para o dicionário, ele diz assim, na linguagem de cinema e televisão, fusão é o desaparecimento gradativo de uma imagem simultânea com o aparecimento de uma outra imagem. É uma imagem que sai e que dá lugar a uma nova imagem, uma fusão entre elas. Já no termo jurídico diz que é uma reunião de 2 ou mais firmas, ou empresas coletivas ou sociedades, para a formação de uma nova sociedade. Você entende? Então, na junção, existe um contato entre dois, você conhece, liguei, despluguei, pluguei, despluguei, né? Gostei, não gostei do casamento, está legal, não está legal, deixa eu procurar outro, não é assim? Mas na fusão é diferente. Ambos são absorvidos e transformados no novo. Então, quando eu estou dizendo para você, comece obedecendo, se você leva a sério o projeto de Deus para a sua vida, se você quer a bênção na sua vida, você tem que dar esse passo e mudar. Nós ajudamos muitas pessoas a fazerem seus casamentos aqui, no civil e no religioso. Por isso eu falo, faça um casamento legal de 2 formas. Case no civil, case no religioso. Aí você fala, isso garante? Não. Só tem sentido, mas é obrigatório. Você dá esse passo, e se você for, a única coisa que você tem de garantia é que você tem a presença de Deus, você está obedecendo a Ele, e Deus tem um compromisso com a palavra eterna dEle, e quando você se compromete com os padrões de Deus, Ele faz as coisas acontecerem, Ele transforma a sua vida e o seu casamento e a sua família. Entende a diferença? Amém, irmãos? É difícil, mas nós precisamos ouvir isto. É isso que estamos vivendo nos nossos dias, e é muito sério. Então você que é pai de família, você tem que conversar muito com seus filhos, e se você é alguém que está envolvido num relacionamento assim, converse muito
e tome uma decisão séria por Deus. Por isso, é só isso, é essa fusão que acontece quando Deus planejou assim. Por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se uma só carne. Ele não está falando de junção. Junta lá para ver o que dá. Ele está falando de uma fusão. Até que os dois se tornam um. Some-se a imagem de Israel e Rosani, para começar, que eu trouxe do meu passado. Não é que eu vou morrer, não é isso, não é nesse sentido, mas vai dar lugar para uma nova coisa que vai começar, uma nova pessoa, que é essa pessoa da família, do casamento, em que eu vou amar a Rosani de tal forma, e ser parecido com ela, vai amar de tal forma, ser parecido, nós vamos a uma nova forma, segundo o homem, porque nós vamos ser parecidos com Jesus. Na verdade é isso, vai ser criado um novo homem, uma nova mulher, segundo Jesus, e uma nova identidade para a gente. Então aí, por isso é uma fusão e não junção. Eu espero que você guarde essa imagem no seu coração, para o seu casamento, para a sua família, que você ajude os seus amigos que passam por isso, que os seus filhos também cresçam num ambiente em que você está deixando muito claro. A Sofia já com 5 anos faz um monte de perguntas para a gente nessa área, querendo entender, já nessa idade, eles estão aprendendo, até 5 anos já aprenderam muita coisa que a gente precisa mostrar para eles e falar com eles. Se você está numa relação, ore ao Senhor. Jogue segundo as regras de Deus. Então a família precisa dedicar-se a conhecer a palavra e a se comprometer em obediência à palavra. Então alguém que conhece e se compromete é alguém que vive segundo os princípios. Senão eu sou um mero conhecedor, eu só ouço. Ser um ouvinte da palavra não serve, ele diz, é comparado a construir sobre areia. Então, se eu aplicar esses valores na minha vida, se eu for obediente, andar no caminho de Deus, no que Ele diz, então aí eu vou usufruir da bênção que Ele tem para mim e para você. Então a palavra que estabeleceu, e a palavra que governa o mundo, é a que governa a sua vida, e que vai governar a vida dos seus filhos e netos, se você se comprometer com Deus. Então a palavra de Deus é o único alicerce, que nós vimos seguro, para você construir a sua família. Amém, irmãos? Vamos para a segunda verdade. Se você deseja a bênção de Deus para a sua família, fala comigo. Seja apaixonado por Deus. Eu acho que você sabe muito bem, olha para você, e a gente sabe muito bem quando a gente está perdendo a paixão no casamento, né? A gente sabe quando está perdendo a paixão pelo trabalho. A gente sabe até quando está perdendo a paixão pela vida. A gente percebe isso muito. E o que me chama a atenção, então por isso que eu quero que você pense um pouquinho sobre a sua paixão por Deus. Um grande problema, um grande concorrente com Deus hoje é que, para mim, o mundo está sendo apaixonante, cada vez mais. Tem tanta coisa legal hoje, né? No passado a gente brincava de meia, a gente enrolava lá umas várias meias e essa era a nossa bola, né? É a única coisa que a gente sabia fazer, inclusive, era o único jogo, né? Hoje tem voleibol, aí a lista é grande de tipos de jogos que você tem, né? Não só futebol e handball, aí você vai indo, a lista é grande, e outras coisas mais. Então, mas eu não quero dizer isso, eu estou dizendo que, junto com isso, na verdade, tem muita coisa sendo criada para você e para mim, para a gente ficar preso. Estava conversando com alguém essa semana, por exemplo, quem de vocês, não precisa falar para mim, quem de vocês ficou preso nas séries de Netflix? Quem que não fica? Interessante isso, para pensar. E é atraente. E aí você diz, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ler. Eu não estou entregando a pessoa porque eu também entrei nessa, tá bem? Certo? Eu prestei atenção e vi o que estava acontecendo. Perigoso. Você assiste um, e agora tem o restante que você vai ter que assistir, então vou ter que arrumar um tempo para assistir. Então agora você já não fica mais, aí não é falar mais para os irmãos não verem novela, porque isso já nem é o problema. Agora você tem um Netflix e o problema não é ele, o problema é o que a gente faz, né? Então eu assisto, fico preso àquela, e mais aquela, e mais aquela, e mais aquela. Então o nosso cuidado, vamos tentar não começar nenhuma série, só se ela valer realmente a pena. E aí os conceitos estão sendo colocados, é atraente. Aí, ele não está falando assim para você não vai à igreja.
Satanás não está falando assim para você não ler a Bíblia. Ele só fala assim, curte um pouquinho mais essa série. Tá legal. Tem muita coisa concorrendo entre você amar a Deus e essas coisas. A Bíblia diz que o mundo seria assim. Por isso essa palavra faz muito sentido. Olha esses versículos, leia comigo. Ele diz assim, vamos bem forte, tá? E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou pedindo para você ler a palavra comigo. Primeiro, para você não dormir nos 35 minutos que eu estou falando. Tá bom? Segundo, né? Segundo, porque ao falar a palavra de Deus, ela produz, ela é viva, tá bem? Amém, irmãos? Então ela vai produzir coisas na sua vida. Ela é a palavra de Deus, tá bem? Então quando eu pedir para você ler, não faz assim, tá bom? Tá bom sim? Gostou, né? Não é duro isso? Isso mata qualquer pastor, né? Vamos lá então? Vamos lá? E duro que o nome ainda é Israel, né? Eu estou ouvindo também o Israel, né? Então não é só aquele Israel. Vamos lá juntos? Vamos? Ouça. É o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ouça, Israel, ouçam, meus filhos, ouçam, discípulos de Jesus. O seu desafio, o meu desafio é sermos apaixonados por Deus. O seu desafio é não deixar que qualquer coisa atraente ocupe o lugar de Deus na sua vida. Ele está dizendo, eu sou único, eu não divido o meu lugar na sua vida e nem a minha glória com mais ninguém, com mais nada. Então seu desafio é amar a Deus mais do que você se ama. Eu percebo quanto eu me amo. Fiquei 5 meses sem andar, e não dava, é difícil. Eu falei, Micael, vamos voltar a andar, porque não dá, filho, o negócio está feio. Então recomeçamos essa semana. Terceiro dia, o primeiro dia eu estava muito animado. No segundo dia, eu liguei para ele e tentei ver se ele podia me desanimar, mas ele estava pronto para ir. Eu não tive desculpa e eu fui. Mas o meu corpo estava dizendo assim, fica rapaz, não precisa ir não, você já foi. Tá bom, aí eu fui. No terceiro então piorou, eu fui e falei, filho, vamos parar porque eu já não aguento mais de dor, está doendo tudo. Fui para casa, tive que tomar remédio, né, para depois passar as dores só de andar, querido. É o que eu estava fazendo, olha o que acontece com a gente. Então, como eu gosto de mim, mas do jeito errado, porque isso não faz bem. Entende? É assim que é o mundo. Nós amamos as coisas que não devia amar e as coisas boas vai doer, vai suar, não vai cair no colo, depende da gente lutar mesmo. Então a gente tem que amar, Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, a primeira coisa é, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se amar. Ser apaixonado por Deus é amar mais do que as pessoas e as coisas. Talvez você seja alguém tão preocupado com quem você ama, e com quem ama você, do que pensam de você, ou você é tão preocupado de mostrar para todo mundo que você tem, e você quer possuir, e aí Deus está ficando em segundo plano. Deus está ficando em segundo plano na sua vida. O seu desafio aqui nesse texto é amá-lo tanto, que ele diz assim, que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, e ela governa o seu coração. Essa é uma pessoa apaixonada por Deus, apaixonada pela sua palavra. Sabe, assim como a gente faz no casamento, preste atenção nisso. Nós cultivamos namoro, noivado, casamento com flores, com jantares, com tempos juntos, com viagens, com presentes, com palavras, aí fica a dica aí, né? Com atenção, com carinho, né? Não é assim? E como família nós também precisamos, se a gente quiser, precisa cultivar a nossa paixão por Deus, né? Assim como um relacionamento vai ficando frio, distante, seja no relacionamento conjugal ou com os filhos, né? É preciso incomodar, você não pode achar que é normal, essa frieza. Você começa sentando aqui, vai sentando lá atrás, você começa faltando um culto, depois você falta uma ceia, e depois você deixa de contribuir, você deixa de servir, e depois você vai indo, vai afastando, e acha que está bem. É assim que termina os casamentos.
É assim que termina os relacionamentos, é assim que termina um relacionamento com Deus. Cuidado com as distrações, como eu disse. Assim como no casamento tem muita coisa que rouba, né, a saúde dele, no relacionamento com Deus e pensando em ser apaixonado por Ele, então a TV, o celular, os videogames, as redes sociais, a internet, eles precisam ser usados corretamente na sua vida, se não são, então para com essa série de Netflix, presta atenção. Você já percebeu o que acontece em cada uma delas? Qual é a mensagem que eles estão passando? Tem outras coisas mais importantes que eles passam. Então se comprometa com isso, não exponha a sua mente e nem a sua espiritualidade dessa forma, deixando que eles destruam e roubam o seu tempo, sua alegria, sua paz, o seu coração. Cuidado também com as amizades. Você presta atenção onde os seus filhos vão? Você presta atenção quem são as pessoas que você traz dentro da sua casa? Você tem cuidado com isso? Cuide com o comportamento da sua família. Isso para mim é ser apaixonado por Deus. Sou tão apaixonado que eu estou vendo que eles também sejam. Cuidado com as atividades da família, com a rotina dela. Nós não podemos permanecer distantes e frios e apáticos em relação a Deus, nunca. E a gente tem que perguntar. Eu sou apaixonado por Deus? Como é o meu coração? Eu tinha 2 pessoas que eu disse, eu vou falar deles eternamente, porque eles me marcam. Porque era conversar, e eu sei que o Marcão tem disso também. Eram pessoas que o maior prazer dele era falar de Deus. Ele não tem outro assunto, nem sabe falar outra coisa direito. Verdade. E aí ele terminava contando como é que foi a sua experiência, como que Deus mudou, o que leu, e chorava sempre, dizendo de quanto era apaixonado por Jesus. Nós falamos daquilo que nós estamos apaixonados. Então, se você se aproximar de Deus, eu e você nos aproximarmos de Deus, e amar a Ele de forma intensa, a nossa vida vai ser intensa e maravilhosa. Amém, irmãos? Porque é Deus que vai dar prazer, Deus que vai dar alegria para você. É Deus que vai fazer dar sentido o que você está vivendo e o que você tem planejado. É Deus que vai fazer você aproveitar dessas coisas. Se você for apaixonado por Ele e intenso, sua vida será intensa e maravilhosa. Amém? Então diga assim comigo: se eu amar a Deus, se eu for apaixonado por Ele, se a minha vida for intensa, minha família será intensa e maravilhosa. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Você vai fazer o que com isso? Vou pôr no bolso. Vai ver o que dá. Terceiro, estou sendo prático para vocês, dizendo o que você faz, né? Terceiro e último. Vamos lá, se você deseja a bênção de Deus para sua família, fala o quê? Faça o quê? Crie um ambiente apaixonante por Deus para os seus filhos. Você já tinha pensado nisso? O que me assusta é que as famílias cristãs hoje, e faça uma análise, se não é verdade que eu estou dizendo com você também, estão mais preocupadas com a formação intelectual e profissional dos seus filhos e pouco interessados na espiritual, em geral. Tem exceções, mas em geral. Eu já falei para você, vejo, né? Então isso mostra para a gente que a gente está mais preocupado em ter do que ser. Porque essa é a questão. É só você perceber e olhar quanto de conteúdo espiritual tem na agenda da sua família, semanal. Quanto de conteúdo espiritual tem? Não é para erguer a mão, não é para me falar, é para você anotar para você, no seu coração, quanto de conteúdo. Talvez você faça até a barbaridade de só vir na igreja de vez em quando, ainda privando os seus filhos de crescerem e de ouvirem o mínimo possível, já que você não faz na sua casa, o mínimo possível de ouvir a palavra de Deus ali embaixo, que não seria o nosso papel, mas pelo menos já ajudaria você. Quem sabe você faz essa barbaridade de vir de vez em quando. Os versículos 7 a 9, lê comigo bem forte. Vamos lá? Ensine-as, ensinar as crianças, tá? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões.
Ao contrário disso, o que nós temos é celular numa mão, computador na outra sala, computador no outro quarto, um Netflix não sei onde, e a gente vai colocando ao contrário de fazer isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E nós não entendemos o que está acontecendo com as nossas famílias. Para mim, aí começa o problema. Quem é que passa mais tempo com os nossos filhos e onde os nossos filhos passam mais tempo? Qual é o conteúdo espiritual da sua família? Outra coisa que me preocupa é que nós estamos cada vez, então, por causa disso, de pensando na vida profissional, na vida intelectual dos nossos filhos, e física também, pouco espiritual, nós estamos tão ocupados, porque marido e mulher precisam trabalhar, nós estamos correndo, e então ocupados demais para passar, para almoçar, para estar com os nossos filhos, e depois cansados demais quando chegamos em casa para interagir com eles. Espero que isso seja um grande alerta para o seu coração. E você que vai construir a sua vida. Por que nós precisamos da palavra de Deus? Eu já estou achando que eu na igreja pregando para vocês, estou sendo aqueles sinais que você tem no caixa dos mercados, colocando chocolate, colocando coisas para você pegar e lembrar como alerta. Puxa, eu tinha que pegar, mas tinha esquecido, deixa eu pegar aqui. Para acordar você, para mostrar o mundo lá fora. Está perdido, você está envolvido com tantas coisas, e eu preciso lembrar você, olha, lembra da palavra de Deus, lembra disso aqui, pega isso é importante para a sua vida, veja como é que você está conduzindo. Então, para mim, você deveria criar um ambiente, essa é a palavra, criar um ambiente intencional, um ambiente que seja especial, para estimular os nossos filhos a conhecerem e amar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, não vai ser fácil, não vai ser automático. Automático é ligar o YouTube para eles, automático é você mandar eles para a internet, não vai ser automático, não tem jeito, né? Mas assim como você faz malabarismos, que eu sei, no tempo, no trabalho, nas finanças para comprar carro, celular, casa, que tudo isso para mim está tudo bem, você precisa, então por que você não faz? Porque não fazemos para cuidar espiritualmente dos nossos filhos. Use o YouTube, use os filmes, use as músicas, use os brinquedos, use os livros, use as brincadeiras, use as atividades, use os amigos, use as viagens, use os piqueniques, e fica a dica aí de novo, tudo que você puder, porque ele diz lá de aproveitar toda e qualquer oportunidade para promover a vida espiritual dos seus filhos. Olha, eu quero terminar falando de 2 exemplos. Nós estamos falando de família e eu vou falar da minha família, tá bem? Então entenda bem por quê. Minha neta, que é o que está podendo interagir comigo por ser mais velha, então eu tenho um tempo que eu tiro com ela. Nós estivemos numa das lojas aqui na Leroy, então depois de eu comprar as coisas da semana que eu tinha comprado, ali tem uma lanchonete que a gente gosta, e ela queria uma salada de fruta. Eu comprei a salada de fruta para ela, nós sentamos, e eu pedi algo para mim também, sentamos, eu olhei para ela, e eu falei assim, Sofia, a gente não precisa orar alto por causa das outras pessoas aqui, mas vamos orar? Ela não pensou, não fez nada, ela estendeu a mãozinha, o que ela é acostumada, pegamos na mão do outro, porque ela queria sentar de frente comigo, e ela orou, agradecendo pelo vovô, por aquele lanche. Eu achei lindo demais, imagino que outras pessoas tenham visto aquilo, achei especial demais. Mas aí, então, ela é assim. Aí o Miquel estava contando para mim, eu não lembro o que foi dado a ela essa semana, mas é uma amiga que chegou e deu alguma coisa para comer para ela. Então o Miquel olha para ela e fala, filha, agradece ela. Papai do céu, muito obrigado. E ela fez uma oração ao Senhor. Aí depois o que ele estava dizendo é para dizer, fala para ela obrigado. Você entendeu? Eu cheguei no meu prédio, eles estavam tendo uma festa domingo passado, e alguém entrou, e enquanto eu estava entrando, um garoto, devia ter talvez uns 7 anos, abriu a porta, para eu passar, eu passei, e eu olhei e falei, obrigado, hein? E ele disse, tudo bem, ele disse uma palavra bem legal que eu nem lembro qual é agora, mas ele foi muito educado.
Eu queria conhecer quem era o pai dele, quem era a mãe dele. Porque isso não é normal mais hoje. Nem etiqueta nós temos para sentar à mesa, para tratar. Em nome de Jesus, irmãos, vamos repetir isso aqui? Vamos? Crie um ambiente apaixonante para que eles falem, a minha casa é uma delícia ficar. Eu adoro estar aqui. Eu adoro estar aqui. Amém? Eu vou concluir dizendo o seguinte: existem 3 promessas de Deus para aqueles que seguirem esses princípios. Ele disse no versículo 2 que dará vida longa. O segredo da vida longa. Você conhece muitas famílias que terminaram cedo, filhos que morreram cedo demais, já na adolescência, por causa do tipo de rumo que eles deram nas suas vidas. Deus garante vida longa, você não precisa ter medo. Segundo, ele diz assim: tudo irá bem. Em outras palavras, tudo aquilo que você colocar a sua mão irá bem. Amém, irmãos? Está cansado de ver as coisas darem errado? Terceiro, que está nos versículos 10 a 11, que é: ele vai abençoar a sua vida sem medida. Você está trabalhando que nem um doido, não dorme, não descansa, deve para todo mundo, empresta de todo mundo. Não sou eu quem está garantindo. Deus está dizendo a você: se você me obedecer, se você seguir os meus padrões, eu vou fazer o que você não imagina. Diz que aqueles homens saíram correndo, as casas estavam prontas. Eu brinquei com o Micael: imagina, sua casa está toda montada com toda a sua empresa e equipe, tudo. Então a ideia é essa. Ele falou assim: os caras tiveram que sair correndo e deixaram para você chegar. Nossa, eu não preciso fazer nada, está tudo aí. Só colher uvas. Deus está dizendo: você quer bênção na sua vida? Quer, irmãos? Não sou eu que estou prometendo, não, é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Ele diz: a minha palavra não passa. Ele está dizendo: eu cumpro a minha palavra. Vamos nos comprometer com a palavra de Deus? Conhecer e obedecer.